Hoje a mensagem é sobre a quinta frase de Jesus na cruz. O Evangelho de João diz: para que se cumprissem as Escrituras, disse: tenho sede. Então lhe deram vinagre para beber. Nessas frases, novamente fica evidente quem é Jesus: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O verdadeiro Deus eterno, o Alfa e o Ômega, aquele que é capaz de cumprir literalmente profecias feitas 1000 anos antes, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem, de carne e sangue, que sangra, que tem dor, que tem sede. Vamos começar vendo o lado da divindade. Para que se cumprissem as Escrituras, disse: tenho sede. Quais são as Escrituras que estão se cumprindo? É simplesmente sensacional e divino este momento. Os que têm dúvidas sobre a inspiração da Bíblia deveriam estudar melhor as profecias e a crucificação de Jesus. Já houve ateus que pegaram esses textos querendo ridicularizar a Bíblia e foram convertidos por eles. Porque os textos das profecias já estavam escritos e são datados de 1000 anos, 700 anos antes de Cristo. E eles se cumpriram literalmente e detalhadamente em Jesus. Vejamos, eu vou usar só Isaías 53 e o Salmo 22, mas isso não é nem 1/5 de todas as profecias que se cumprem em Jesus. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus e ele profetiza sobre o servo sofredor de Deus. Ele diz: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. 700 anos antes, Isaías mostra a ausência de culpa provada e as testemunhas falsas. Foi preso, condenado e levado para ser morto, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. E o que nós vemos com Jesus? Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Foi tratado como se fosse um criminoso, diz Isaías 53:12. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, Jesus de fato foi tratado como um criminoso. O Salmo 22, escrito por Davi, 1000 anos antes de Jesus, também profetiza a crucificação com uma riqueza de detalhes. Um bando de marginais estava me cercando, eles avançam contra mim como cachorros. Traspassaram-me as mãos e os pés, traspassaram-me as mãos e os pés. Crucificação. Salmo 22:1, meu Deus, por que me abandonaste? Profetiza Davi 1000 anos antes. E Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Davi profetiza que seria motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. E foi isso que aconteceu. E poderia não ter acontecido.
Porque uma semana antes, Jesus foi recebido pelas multidões eufóricas, com Hosana, filho de Davi. Ou seja, a história poderia ser diferente. Ela não era óbvia, mas o que realmente aconteceu foi exatamente o que estava profetizado. Os soldados o levaram, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram nele. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. O Salmo 22 profetiza: caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, e se cumpre literalmente. Os que passavam pela cruz lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Salmo 22, 8, 1000 anos antes, profetiza: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o Senhor o livre, já que Ele quer bem. E foi exatamente o que disseram os que estavam debaixo da cruz, ridicularizando Jesus. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, pois disse: sou o Filho de Deus. O Salmo profetiza: 1000 anos antes, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. E foi exatamente o que aconteceu. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um ficaria. E vejam que Jesus não mandou os soldados fazer aquilo, mas aquilo tudo já estava acontecendo conforme já havia sido profetizado 1000 anos antes. O Salmo profetiza, Salmo 22, 15, a minha língua gruda no céu da boca. E Jesus diz: tenho sede. E no Salmo 69, 21, também escrito por Davi 1000 anos antes, ele ainda acrescenta: na minha sede me deram a beber vinagre. E foi novamente exatamente o que aconteceu. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Enfim, como eu comentei anteriormente, as profecias que eu estou mostrando são 1/5 das profecias sobre Jesus. Tudo isso foi claramente profetizado séculos antes de acontecer, 1000 anos antes, 700 anos antes de acontecer. Isso prova perfeitamente a inspiração da Bíblia, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, moveu os profetas e os inspirou a profetizar o que aconteceria com o Cristo. E 1000 anos depois, Jesus cumpre detalhadamente todas as profecias. Portanto, sem dúvida, as palavras de Jesus na cruz, e entre elas o tenho sede, são cumprimento das profecias e mostram claramente a divindade de Jesus, o Alfa e o Ômega, aquele para quem todas as profecias apontavam e em quem elas se cumpriram perfeitamente. Jesus é verdadeiro Deus, certamente, mas para buscar e salvar o que estava perdido, ele precisava se tornar também verdadeiro homem, de carne e sangue, para carregar o castigo que pesava sobre a humanidade. E assim como a divindade é plenamente visível, também sua humanidade é plenamente visível na cruz. Sua carne estava dilacerada pelas chicotadas e hematomas, pelas perfurações da crucificação. Ele estava coberto de sangue. Mel Gibson não exagerou, como alguns pensam. Não exagerou na quantidade de sangue
e sofrimento em seu filme A Paixão de Cristo. Ele fez uma reconstituição histórica e retratou a realidade do sofrimento de Jesus. É difícil ver o filme, sim, ele é forte, mas foi dali para mais o sofrimento de Jesus. Qualquer um que está meio morno em sua fé deveria ver novamente o filme e ver o quanto custou a sua salvação e chorar no filme. E se tiver de parar no meio do filme, que seja um parar dizendo: Senhor, eu não consigo olhar até o fim, mas obrigado pelo que fizeste por mim, por teres me amado de tal maneira. E ciente de que você até pode parar o filme, mas Jesus foi até o final, até o estar consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tenho sede é apenas um dos aspectos e do que Jesus estava passando na cruz. Se lermos os evangelhos, veremos que toda a última semana de vida de Jesus, desde que ele entrou, aplaudido pelas multidões em Jerusalém, no domingo anterior, o domingo de Ramos, toda aquela semana foi extremamente extenuante para Jesus. Todos os dias ele dormia em Betânia, terra de Lázaro, Maria e Marta. Então todos os dias ele caminhava por volta de 6 quilômetros até Jerusalém. 12 quilômetros ida e volta a pé, sempre com uma grande subida no meio. E lá em Jerusalém, além de dias exaustivos fisicamente, ainda enfrentava o desgaste psicológico com os judeus lhe questionando e armando ciladas em tudo e todos os dias. Na quinta-feira santa, Jesus novamente caminhou até Jerusalém e à noite celebrou a ceia pascal com seus discípulos. E depois ali eles foram até o Monte das Oliveiras. O cansaço cumulativo de Jesus pode ser visto nos seus companheiros, os discípulos. Enquanto ele foi orar, Pedro, Tiago e João não conseguiam mais ficar com os olhos abertos. Eles estavam extremamente cansados, um cansaço cumulativo de uma semana exaustiva. Mas Jesus sabia que ainda não tinha acabado e o pior ainda estava por vir. As suas orações no jardim mostram como estava o seu lado psicológico, e o seu suor se transformando em gotas de sangue mostra a sua angústia psicossomática. Então chegaram os soldados e o prenderam à noite e o levaram primeiro a Anás, que o interrogou, depois a Caifás e outros líderes judeus, outro interrogatório. E assim Jesus passou a madrugada sem dormir, sendo levado de um lugar para o outro, sendo interrogado por horas a fio, ofendido, cuspido e agredido pelo poder religioso dos judeus. Na casa de Caifás, alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe! E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Portanto, as agressões físicas a Jesus começaram muito antes das chicotadas, já começaram nos julgamentos da madrugada, com guardas judeus do Sinédrio, que era o poder religioso judaico. Mas eles não tinham poder para matá-lo. Então o levam na manhã seguinte a Pilatos, o governador do Império Romano, o poder civil da época, onde novamente Jesus foi interrogado. Mas Pilatos, descobrindo que Jesus era galileu, o envia para ser interrogado por Herodes, o governador da Galileia, que estava em Jerusalém naquela data da Páscoa. Herodes interrogou Jesus, o tratou com desprezo
Ele e os seus soldados o humilharam e o devolveram a Pilatos. Vejam que processo desgastante para Jesus, sem dormir já há mais de um dia, passando de um interrogatório para o outro. Por fim, Pilatos cedeu ao pedido da multidão que clamava: crucifica-o, e mandou que os soldados o chicoteassem e o crucificassem. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. E depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos e começaram a saudá-lo, dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Notem, botaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e batiam nela com um bastão. A coroa, batida com um bastão, rasgou o couro cabeludo. E esta é uma das partes do corpo que mais sai sangue por causa da grande quantidade de vasos sanguíneos. E depois ainda deram as chicotadas, e essas chicotadas foram dadas agora pelos soldados romanos, que usavam chicotes com 3 tiras de couro e com objetos cortantes nas pontas para rasgar a pele. Então Jesus foi dilacerado pelas chicotadas e já estava totalmente ensanguentado. Bom, depois do cansaço de toda essa semana, deste último dia, desta madrugada sem dormir e ainda com todo o sofrimento físico da coroa de espinhos e das chicotadas, nós vemos o total esgotamento físico de Jesus no fato de ele não conseguir nem carregar a cruz. Tiveram de pegar outro para levá-lo até o Calvário. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, no sol da Judéia, num clima semidesértico, perdendo sangue. À medida em que o corpo enfraquecia, hematomas e manchas iam se formando na pele, já toda ensanguentada, os lábios rachavam, a língua inchava pela falta de líquidos. Tenho sede. E isso é apenas uma pequena parte desse todo, desse enorme sofrimento físico, além de todo o sofrimento espiritual de Jesus na cruz. Jesus é Deus, sim, verdadeiro Deus, todo-poderoso. Vemos isso nos seus muitos milagres e no cumprimento das suas profecias nesse momento. Mas Jesus também era verdadeiro homem. Sim. Jamais esqueçamos o preço pago pela nossa salvação. Não foi com ouro ou prata que Ele nos redimiu, mas com o seu santo e precioso sangue, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Foi com muita dor e com muito sofrimento que o Cordeiro de Deus pagou pelos nossos pecados. E de fato, como diz a música, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Quaresma é época de recordar e agradecer o quanto Deus nos ama, o quanto custou a nossa salvação. É uma época de reconsagração da nossa vida a Deus. Amém. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei